Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, com amor no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Como diz uma amiga, até a uva passa e fica gostosa. E essa foi a minha filha de 13 anos, Isis, cantando a oração de Santa Teresa d'Ávila. Quanta sabedoria, né? Nas suas palavras. E eu estava aqui pensando que existem tantas formas de morrer, né? Quando a gente está vivo, mas não está vivendo a nossa verdade, a gente está morrendo todos os dias. E existem formas suaves, né? Como a que a minha mãe está tendo, já com 91 anos, já tendo cumprido todo um ciclo, é uma coisa. Mas tem outras mais bruscas, assassinatos, gente morrendo de fome. Eu tô lendo esse livro, um dos, né? Eu gosto de ler vários ao mesmo tempo. E esse aqui, O Significado Oculto do Perdão, ele é da editora Antroposófica. É muito lindo. É um livro que não é tão simples de se ler e nem é pra gente ler uma vez só. Mas uma das coisas que me marcou muito foi logo no começo do livro. Ele é sobre o perdão, né? E talvez o perdão tenha tudo a ver com a gente poder morrer em paz, com a gente se perdoar por aquilo que a gente fez e não foi tão legal assim. E lembrar que a gente sempre faz aquilo que a gente dá conta naquele momento, né? Aquilo que a nossa consciência até então permitia. O Steiner, Rudolf Steiner, ele falava que a gente, seres humanos, pertencemos ao reino humano, a 10ª hierarquia do amor e da liberdade. Então a gente está aprendendo a amar e aprendendo a ter liberdade. E a gente tem a liberdade antes de ter o livre-arbítrio. Então a gente faz muita lambança. A gente faz muita coisa que depois a gente olha e fala, puxa, eu poderia fazer diferente. Agora, com a consciência que eu tenho agora. Mas lá atrás, eu fiz o melhor que eu podia. Tá todo mundo sempre fazendo o melhor que pode, né? E aí, talvez assim, na hora de morrer, a gente precise se lembrar disso e falar, eu me perdoo. Porque, como dizia também a Madre Teresa, né, não, é sempre entre eu e Deus, nunca existe o outro, né? É sempre entre eu e tudo que eu vim aqui para aprender. O outro só está sendo um espelho, né, e me mostrando coisas que eu preciso olhar em mim, por mais que me doam, né? Mostra as minhas sombras, mostra toda a minha luz também. E aí não há nada a perdoar do outro, só a perdoar a mim mesma. Então esse livro aqui, ele é bem especial, porque ele vai discorrer sobre o perdão, né? E tem uma hora que conta de uma pessoa que era um judeu, na época da Segunda Guerra, né, do nazismo, e ele estava lá na casa dele e foi capturado, ele e a família toda. Então ele tinha a mulher dele e 5 filhos. E aí chegaram os soldados alemães, nazistas, e colocaram todo mundo contra a parede e se prepararam para atirar em todos. Só que um deles percebeu, por alguma razão, que esse homem, ele falava alemão. E entendeu que ele podia ser útil nos campos de concentração para ajudar a traduzir, né, ser intérprete. E aí poupou ele da morte.
mas colocou a família inteira dele na frente dele, na parede, e eles foram metralhados. Então, esse homem que viu a família inteira morrer à sua frente foi para o campo de concentração. E lá ele passou 6 anos da vida dele. E quando os campos foram abertos, entraram médicos, pessoas para resgatar os judeus que estavam presos, né? E acharam esse homem. E ele estava muito saudável, muito bem, uma pessoa sorridente. E aí, o médico que tinha entrado no campo, né, para cuidar de todos, ele falou: ué, quem é esse homem? Como é que ele pode estar assim, né? E ele percebeu que todo mundo gostava dele. Os alemães gostavam, os judeus gostavam. E ele realmente era, além de um intérprete, né, falava várias línguas, ele ainda conseguia fazer toda essa mediação. E aí começou a pesquisar nos arquivos, porque ficou muito curioso quem era esse homem. E descobriu que ele estava lá esse tempo todo, porque ele pensou, se ele está tão bem assim, vai ver que faz poucos meses que ele foi pego. E não, quando ele viu que fazia 6 anos, que ele passava pelas mesmas condições de todo mundo, então ele dormia no chão, ele quase não comia, ele era tão maltratado quanto todos os prisioneiros, ele ficou muito impressionado. E aí pediu para esse homem contar a sua história. Então ele contou essa tragédia familiar. E aí ele disse o seguinte, que é o que mais toca a gente, né? Tem que dar uma respiradinha aqui. Isso sempre me emociona. Ele disse assim, naquele momento que eu vi as 6 pessoas que eu mais amava no mundo serem mortas, eu precisei tomar uma decisão que seria pro resto da minha vida. Eu precisei escolher se eu iria odiar os alemães ou se eu iria perdoar e amar todos aqueles que eu encontrasse. E aí ele diz assim, só que eu era advogado. Então, eu já tinha acompanhado muitas pessoas, muitos casos, né? E eu sei muito bem o que o ódio faz com as pessoas, o que a falta de perdão faz na vida de cada um. Então, era uma decisão muito fácil a ser tomada. Eu escolhi amar todo aquele que eu encontrasse, ver a face de Deus em cada um. É quase isso, né? Eu não sei se ele falou assim com essas palavras, mas foi o que ficou pra mim. E uau! E foi isso que manteve a chama acesa. Foi isso que fez com que ele pudesse, vamos dizer, amar os seus inimigos. É uma forma muito, muito elevada de perdão, né? Acho que a gente tem que caminhar muito para chegar lá, eu pelo menos. Mas o importante é a gente estar no caminho. E eu acho que quando tem algum familiar da gente que está partindo, tem momentos em que a gente se pega com culpa também. Será que eu fiz tudo o que eu podia por essa pessoa? Será que eu dei o melhor de mim? Será que memórias essa pessoa leva de mim? Que memórias eu carrego nas minhas células sobre essa pessoa? E então, nesse momento, só nos resta esse auto-perdão. É lembrar de novo e mais uma vez e sempre que a gente fez o que a gente podia fazer. E tem uma frase bonita também, que eu li num livro que eu quero outra hora falar para vocês. Eu acho que ela é de São Paulo, que o Leloup, Jean-Yves Leloup cita, e diz assim: se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Fiquemos em paz.